Tá aí, a gente repercutindo, então, desde sexta-feira, já debruçados, né, sobre esse texto da reforma tributária que seguiu para o Senado. A gente segue falando sobre esse assunto porque tem muitas dúvidas ainda dos produtores rurais, né, como se dará, se vai ter alguma mudança no Senado ou não. Então, a gente segue falando sobre isso agora, olha. O texto da reforma tributária aprovado na Câmara já está no Senado, sem previsão ainda de votação. Muitos produtores rurais têm dúvidas sobre o funcionamento da tributação ao longo do processo produtivo, né, Pedro? Exatamente, Eli. Por isso, nós vamos falar agora sobre os impactos para o agronegócio com o advogado especialista em tributação e agronegócio, Sérgio Villanova Vasconcelos, que também é membro do Instituto Brasileiro de Direito Tributário. Ele já está ao vivo com a gente. Bom dia, doutor. Seja sempre muito bem-vindo ao Agromanhã. Bom dia, doutor. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Doutor, o prazer é sempre nosso. A gente gostaria de começar a entrevista, né? Qual é a sua avaliação geral sobre a reforma e os impactos em si para o agronegócio? Eu acredito que, especialmente depois, né, da atuação da Frente Parlamentar da Agropecuária, a gente teve aí alterações interessantes aí em favor do agronegócio, né? Especialmente relacionada aí à possibilidade da não tributação da cesta básica, né? Assim como também do ovo, das frutas e dos produtos da agricultura. Então, consequentemente, eu acho que hoje, dentro de um panorama mais geral, o efeito é positivo, mas tem muitas questões ainda que precisam ser definidas, e especialmente em relação à alíquota, em relação a outros produtos, em especial os insumos agropecuários. Então, isso é um impacto que tem que ser aí considerado aí no final das contas, né? Também uma expectativa que a gente fica em relação ao Senado, como que o Senado vai tratar as alterações aí e os pontos que foram colocados aí na Câmara. Mas eu acho que de uma maneira mais geral ela foi positiva sim. Exatamente, doutor. E, inclusive, isso que eu ia te perguntar, né? Esse segundo ponto que o senhor mencionou sobre os insumos. O que muda em relação à forma de tributação, por exemplo, sobre a compra de fertilizantes? Que essa é uma dúvida recorrente dos produtores, né? Como é hoje, se aprovada a reforma, a gente consegue já prever como seria, né, essa questão da compra dos insumos, a tributação em cima disso? Perfeito. Hoje a gente tem benefício fiscal, né? A gente tem aí a redução de base de cálculo, por exemplo, para o fertilizante, assim como também alguns benefícios para outros insumos também. Só que o que acontece com essa reforma, um dos objetivos é que você não tem incentivos fiscais específicos para determinados setores, só aqueles regimes diferenciados que já estão aí indicados na Constituição. Então, consequentemente, para alguns insumos, como é o caso aí dos fertilizantes, é possível que tenha, assim, um aumento da carga tributária, tá? Em especial também para aqueles produtores rurais que optem por, vamos dizer, não se creditar, né, não serem contribuintes do IBS, porque agora tem essa opção, para aqueles produtores rurais com faturamento até 3 milhões e 600 mil reais, isso vai virar custo, né? Então, esse é um ponto aí a ser analisado caso a caso, como que vai ser esse impacto em relação aí ao agronegócio. Mas um ponto importante a destacar haverá sim um certo aumento de tributação em relação aos insumos agropecuários. Doutor, um dos pontos defendidos pela FPA, né, a Frente Parlamentar da Agropecuária, e atendidos no texto, é a isenção de PVA para aeronaves e máquinas agrícolas. Quais outros pontos o senhor eleva como importantes nesse sentido aí que foram elencados pela Frente? Perfeito. Um dos pontos é o que eu falei agora há pouco, relacionado à questão do produtor rural com faturamento até 3 milhões e 600 mil. Agora, com esse texto que foi aprovado pela Câmara, o produtor rural ele tem a opção de ser contribuinte do IBS, né, no sentido de se creditar e pagar o imposto na saída, ou ele não ser contribuinte, né? Então, consequentemente, sobre as suas vendas ele não pagar. Além disso, também tem uma questão muito interessante que quem compra desse produtor rural que não opta pelo pagamento do IBS pode ter sim um crédito presumido, né, já que quando ele compra você não tem o imposto. Então, essa é uma questão que é bem interessante aí dentro da cadeia do agro. Outro ponto também a se destacar é a questão que a gente comentou também antes da não tributação dos produtos da cesta básica, né? E assim como também de alguns produtos que isso já está definido, né, na própria Constituição, no próprio texto, né, dessa emenda constitucional, que é a redução 100% aí da alíquota de alguns produtos como o ovo, como as frutas, né? Outro ponto também a se destacar é a redução em 60%
também dos produtos agro, né, de uma maneira mais genérica, né, que aí faz com que aplicar a alíquota se torne equivalente a 40% da alíquota padrão. Agora, o ponto que a gente tem que verificar é qual vai ser essa alíquota, né, que vai ser aplicado sobre essas vendas, né, que é algo ainda que vai ser definida só depois de aprovada a emenda constitucional. Certo. Agora, doutora, a carga tributária hoje passa por vários tributos que são destinados a município, estado, governo federal, né? A gente tem o ICMS em relação à venda de insumos também, de produtos por estados. Com o IVA dual, né, como será chamado, como vai ser essa divisão, né? Acho que tem muitas coisas ainda que a gente fala, é importante a reforma tributária, foi aprovada, mas, de fato, na prática, tem muitas coisas ainda que geram dúvidas, né? A gente consegue já definir como que vai ser, né, essa tributação também e esse destino de verbas aí, tributos? Perfeito. A gente, como foi comentado, a gente tem o IVA dual, né? Você vai ter uma parte que é federal, né, que vai ser na qualidade de uma contribuição, e a parte que vai ser aí de competência dos estados e municípios, né, que aí, de fato, seria um imposto, né? Na parte da contribuição, de fato, vai ser um tributo que vai ser aí receita da União. A maior questão está vinculada, de fato, ao IBS, ao imposto, né, que é esse de competência aí dos estados e municípios. Nesse ponto vai ser criado um conselho, né, e dentro desse conselho é que vai ser feita toda a gestão de repasse dos recursos vinculados à arrecadação aí do IBS, né? A gente já tem algumas divisões feitas dentro do próprio texto da emenda, mas muito do que vai ser ainda definido em relação a essa repartição de receita é algo que vai estar dentro desse âmbito desse conselho. E isso é algo que quem vai trazer muitos desses parâmetros vai ser a lei complementar. Então, a gente ainda não tem ainda um desenho muito claro nesse momento, né, dessa atuação e dessa gestão, né, que esse conselho vai fazer em relação a esse repasse das receitas, né? Com certeza. Doutor, o próximo passo agora é ir para o Senado, esse texto. Obviamente, tem uma expectativa que ele volte para a Câmara por conta de alguns ajustes e depois, lá para o final do ano, teremos, então, uma reforma tributária. Obviamente, o caminho não para por aí. A gente sabe que tem uma questão de legislação a ser cumprida, né? Um decreto, uma lei complementar, como o senhor mesmo disse. Mas a gente pode imaginar que outras alterações serão feitas ao longo do caminho, porque a gente ouviu muito a parte de elevar preços, né, de certos produtos que são importantes para o produtor rural, e isso vai, obviamente, levar à ponta. Então, isso deve acarretar aí um valor a mais para consumidores, para produtores de uma forma geral. Este caminho ainda é longo e pode ter alterações significativas nesse sentido? Um ponto importante que a gente destaca é que a gente está falando ainda de uma emenda constitucional. Então, depois, quando for para o Senado, caso tenha alguma emenda, né, isso volte à Câmara e seja finalmente promulgada, né, essa emenda, muita coisa ainda vai ser definida em lei complementar. Uma das coisas é exatamente a questão da alíquota, né? E quando a gente pensa aí em carga tributária, a gente fazer aí uma definição, vamos dizer, do quanto que pode impactar em relação à carga, a gente precisa dessa alíquota. Muito se fala em alíquotas aí por volta talvez dos 25% até os 30%, mas isso ainda a gente está diante de uma hipótese, a gente ainda não tem ainda uma coisa muito concreta. Então, depois que acabar toda a discussão e for aprovado esse projeto da reforma tributária, sobre o âmbito de emenda constitucional, a gente ainda vai ter muito debate, muita discussão ainda, quando a gente estiver tratando aí da aprovação das leis complementares, porque muitos dos assuntos que estão aí nessa reforma tributária estão sendo destinados à definição por lei complementar, né? Tá aí, verdade. Doutor, muito obrigada, viu, por trazer esclarecimentos para a gente. Com certeza continuaremos falando, né, porque tem um caminho longo ainda a ser percorrido. Um ótimo dia, boa semana e até a próxima. Boa semana, Perfeito. doutor. Muito obrigado. Boa semana a todos. Obrigado.